Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Candoca vai ouvir uma conversa do Cirino com Manduca e Joca. O menino dirá que o Pajeú faz uma coisa com ele no quarto, que deixa ele com os lábios doendo. Candoca perguntará o que Pajeú faz e Cirino dirá: Meu papai me coloca na cama, daí ele usa um negócio e depois que ele termina, minha boquinha fica doendo. Assustada, Candoca decide colocar uma microcâmera na mochila do menino e fala: Cirino, tu vai deixar essa mochila no quarto, virada pra cama, e não pode contar nadinha para o seu pai, tá bom? O menino aceitará. Assim que ele chegar em casa, Pajeú vai se trancar com ele no quarto. No dia seguinte, Candoca verá o vídeo e levará o maior susto da sua vida. Tudo poderá acontecer quando Candoca ouvir uma conversa entre Manduca, Joca e Cirino. Enquanto cozinha, Candoca ouve Manduca perguntar: E seu pai, Cirino? Ele continua bravo com você? Cirino responde: Eu nunca sei se ele está bravo comigo ou outra pessoa. Joca pergunta: Mas ele continua fazendo aquilo? Candoca começa a prestar mais atenção e Cirino responde: Sim, quase todo dia. A minha boca vive machucada. Em choque, Candoca se aproxima e pergunta: O que você disse, Cirino? O seu pai tem te feito mal? O que ele faz? Desconcertado, Cirino responde: Eu não sei. Candoca pergunta: Como não sabe? Você sabe que pode confiar em mim. Se o seu pai está te fazendo algum mal, você tem que me contar. Só assim eu vou poder te ajudar. Cabisbaixo, Cirino não responde nada e Candoca diz: Tá certo então. Se quiser me falar alguma coisa, me fale, por favor. Agora vão brincar lá fora, vocês três. Mais tarde, Candoca chega em José e diz: Aconteceu uma coisa muito estranha hoje. O Cirino disse que o Pajeú deixa a boca dele doendo constantemente. Em choque, José pergunta: Como? Isso é muito grave. Candoca responde: Eu também acho, mas ele não quis me dizer. José fala: A gente tem que investigar isso, porque se isso for o que eu estou pensando, o Cirino tem que ficar longe do Pajeú. Eu já não confio nesse homem, mas eu achava que pelo filho ele teria um pingo de decência. Candoca retruca: Eu não sei se é algo pesado, como você está pensando. Na época que eu cuidei do Cirino, eu via o amor dele pelo filho, mesmo que de uma forma mais bruta. José diz: Para de tentar defender ele. Infelizmente, a gente tem que pensar o pior das pessoas. Olha pra mim. Candoca fala: Até certo ponto você tem razão. Temos que investigar, pois se for algo grave, o Cirino terá que ser tirado de Pajeú. José pergunta: Mas como a gente pode fazer isso? Candoca responde: Não sei. É muito perigoso a gente vigiar. Após alguns segundos pensando, Candoca diz: Espera aí, a gente pode gravar eles. José retruca: Gravar de que jeito? Com o celular? Vai ser perigoso igual. Candoca fala: Eu tenho uma câmera muito pequena. É da minha época de faculdade, mas enfim. A gente pode colocar na mochila do Cirino. Assim pode gravar o que o Pajeú faz. José retruca: Eu não sei se isso é certo, porque se ele estiver fazendo algo ruim com ele, a gente vai estar permitindo que ele faça isso de novo para ter provas. A minha vontade era não deixar que ele voltasse mais para casa. Respirando fundo, Candoca fala: Você tem razão. Mas se a gente tentar alguma coisa contra o Pajeú, não teremos provas.
e ele vai continuar fazendo o que ele faz. José comenta. Mas a gente nem sabe se é algo ruim de verdade. Candoca fala. Se ele está machucando o Cirino, é ruim de qualquer forma. Mas nós só saberemos o que é se a gente gravar. Eu sei que é muito estranha a ideia, mas é a única solução. José concorda e Candoca pega sua câmera e coloca na mochila de Cirino. Quando os 3 garotos voltam para casa, Cirino diz: Eu já vou indo para casa. Eu só vim pegar a minha mochila. Candoca se aproxima do menino e fala: Preste atenção. Eu quero fazer um pedido para você. Eu quero que você deixe essa mochila do seu lado o tempo todo. Não desgrude dela, principalmente no seu quarto. Você promete que vai fazer isso? Cirino concorda e vai embora. Sozinha, Candoca comenta: Espero que isso dê certo, porque se isso continuar acontecendo, o Pajeú terá que pagar. No dia seguinte, Cirino chega na casa de Candoca aos prantos. Preocupada, Candoca pergunta: O que aconteceu, Cirino? Por que você está chorando? Cirino responde: Minha boca está doendo. Me deixa ficar aqui na sua casa hoje? Candoca pergunta: Foi o seu pai que fez isso? Enxugando as lágrimas, Cirino concorda. Nervosa, Candoca pergunta: Cadê a sua mochila? Eu te pedi para ficar com você o tempo todo. Cirino responde: Meu pai escondeu. Ele viu que eu estava com ela o tempo todo e ficou bravo. Ele falou que estava agindo como uma criança. Candoca olha para José e pergunta: E se o nosso plano não ter dado certo? Assustado, José pergunta: Cirino, e onde que ele escondeu? Você tem alguma ideia? Cirino responde: Num quarto que vive trancado. Eu nunca entrei lá. Candoca e José se olham e ela pergunta: E onde estão as chaves? Cirino responde: Vive com ele. Sempre que eu estou perto dele, ele coloca as chaves no bolso dele. Nervoso, José fala: Manduca, vai até a casa do Cirino e tenta pegar essa mochila. Assustada, Candoca pergunta: Você tá maluco? Mandar o nosso filho pra casa do Pajeú. E se ele fizer com ele o que faz com o Cirino? Manduca fala: Eu quero ajudar. Eu vou lá sim. E vou voltar com a mochila. Antes que Candoca fale alguma coisa, Manduca sai correndo de casa. Candoca comenta: Se aconteceu alguma coisa com o meu filho, eu nem sei o que eu faço. Momentos depois, Manduca chega na casa de Pajeú e começa a vigiar o local. Ele percebe que Pajeú está do lado de fora e entra na casa discretamente. Manduca consegue encontrar as chaves dele em cima de uma mesa e, trêmulo, coloca chave por chave na fechadura do quarto trancado. Nervoso, Manduca comenta: Anda logo, eu tenho que achar a chave antes que ele apareça. Quando ele encontra a chave certa, ele vê que o quarto é totalmente escuro e, por sorte, a mochila está perto da porta. Nesse momento, ele ouve Pajeú do lado de fora da casa e, assustado, Manduca pega a mochila e sai correndo. Nesse momento, Pajeú vê que Manduca está saindo de sua casa e grita: O que você está fazendo aqui, garoto? Volte aqui, agora! Pajeú começa a correr atrás de Manduca, que corre com o coração acelerado e segurando com força a mochila. Quando Manduca chega em casa, ele grita: Ele tá atrás de mim! Assustado, José diz: Deixa comigo, eu não vou deixar ele entrar aqui dentro. José vai para fora de casa e tranca a porta. Com a respiração ofegante,
Manduca entrega a mochila para Candoca e fala: Você foi um garoto muito corajoso, mas não faça mais isso. Você me assustou muito. Manduca diz: Não se preocupe, mãe. O importante é que agora vamos ajudar o Cirino. Respirando fundo, Candoca fala: Tá certo. Vocês dois, fiquem aqui. Eu vou olhar o meu computador. Candoca vai até o seu quarto e coloca o cartão de memória em seu notebook. Quando ela vê o vídeo que a câmera gravou, Candoca entra em choque e fica atônita. José entra no quarto logo em seguida e fala: Eu mandei ele ir embora. Acho que eu consegui criar uma desculpa. Por que você está assim? Candoca responde: Temos que ir agora falar com um advogado. O Cirino tem que ser tirado do Pajeú urgentemente. Assustado, José pergunta: O que está acontecendo? Então o plano da câmera funcionou? Candoca mostra as filmagens e José fica boquiaberto. Candoca diz: É pior do que imaginávamos. Dias se passam e Candoca fala com José. Dias se passam e Candoca fala com José. Hoje é o dia da audiência com o juiz. Como você acha que vai ser a reação do Pajeú ao descobrir que fomos nós? José responde: Pra mim, tanto faz. O importante é fazer justiça para o menino. Mais tarde, Candoca e José chegam na audiência. E quando Pajeú entra na sala, ele entra em choque. Olhando com olhos de fúria, Pajeú fala: Eu deveria saber que eram vocês. Que tipo de pessoas são vocês para quererem tirar o filho do próprio pai? Candoca diz: Se você cuidasse melhor do seu filho, não precisaríamos disso. Furioso, Pajeú grita: Você não tem o direito de dizer se a minha educação é boa ou não. Só porque você salvou a vida do meu filho, não te dá poder sobre ele. Candoca se levanta e nesse momento o juiz entra e fala: Silêncio, por favor. Vamos começar a audiência. Durante a audiência, Candoca diz: Senhor juiz, eu tenho provas de que o Pajeú maltrata o filho dele. Bravo, Pajeú retruca: Isso é uma mentira. Eu nunca fiz nada contra o meu filho. Ele sempre foi muito bem cuidado. José diz: Nós temos provas que falam o contrário. Em choque, Pajeú pergunta: Provas? Que provas? Candoca responde: Uma gravação. Pajeú questiona: Foi aquela mochila, não foi? Eu sabia que tinha uma coisa errada nisso tudo. O juiz pergunta: E que provas são essas, senhorita Candoca? Candoca pega o seu computador e fala: Nessas filmagens contém tudo que o senhor precisa. O juiz pergunta: E o que tem nelas, precisamente? Candoca responde: O Pajeú obriga o filho dele a comer escorpiões vivos. Todos na sala entram em choque e Candoca continua: E mais do que isso, ele mantém um criadouro de escorpiões dentro de uma sala que vive trancada. Ele coloca o filho dele em risco todos os dias, fazendo ele viver com animais perigosos, além de fazer eles comê-los. Em prantos, Pajeú fala: Eu faço isso para manter ele forte e crescer como eu cresci. O meu pai sempre me deu escorpiões para comer. E veja bem como eu estou. Candoca retruca: Mas isso é errado. E me espanta você tomar esse tipo de atitude. Você sabia que o seu filho se queixa de dores constantemente? Foi uma sorte eu ter ouvido uma conversa entre ele e meu filho. Senão essa barbaridade iria continuar. Pajeú retruca: Claro que ele questiona, porque ele é um fracote.
Por isso eu dou escorpiões para ele deixar de ser assim. O juiz retruca. Senhor Pajeú, isso é contra a lei. Forçar alguém a fazer uma coisa que ele não quer. Por isso eu já tenho um veredito. Em choque, Pajeú pergunta. O que isso quer dizer? O juiz responde. Você, senhor Pajeú, perdeu a guarda do Cirino. A partir de hoje, ele ficará sob custódia da senhorita Candoca. Furioso, Pajeú grita. Isso é um absurdo. Eu sou o pai dele. Vocês não podem tirar ele de mim. O juiz continua. E além disso, o senhor Pajeú está sendo sentenciado por má conduta. Em choque, Pajeú pergunta. Eu ainda vou ser preso. Isso é um absurdo. Candoca fala. Isso é o mínimo que você deveria sofrer. Mas pode ficar tranquilo, porque eu vou cuidar muito bem do Cirino. Eu vou dar comida de verdade para ele e fazer ele crescer da forma que deve. Pajeú retruca. Eu nunca deveria ter confiado em você. Nesse momento, policiais entram na sala e levam Pajeú algemado. Candoca olha para José e diz: Eu acho que valeu a pena aquela câmera. José abre um sorriso e fala: Agora só nos resta cuidar muito bem do Cirino. O Manduca vai gostar de morar com ele. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.